Vamos estender nossas mãos para cá, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela essa primeira parte do nosso culto. Te agradecemos pela tua presença e também te agradecemos pela vida do pastor Carlos, meu Pai. Toma a vida do teu servo em tuas mãos, que o Senhor dirija ele, Pai, da melhor forma possível, para que ele possa transmitir a tua mensagem, a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. É assim, meu Pai, que eu te oro e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. A pilha já está piscando aqui. Ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro do Ministério de Casais, foi uma bênção aqui, viu? Senti a falta de alguns irmãos. Hein? Deus é bom, viu, irmão? Não é? Tudo que Deus tem para o homem é bom. Toda proposta de Deus, sabe? Ela não é indecente, ela não traz nenhum tipo de prejuízo. Por mais difícil que seja algum mandamento, porque requer renúncia, né? E às vezes sacrifícios que nós temos que fazer. Mas há muito lucro em todos os estatutos do Senhor. Em cada fase da Bíblia você vê o amor de Deus se manifestando. E o homem erra e Deus reorganiza o plano. Nós conhecemos bem a história do Éden, naquele projeto de comunhão perfeita, Deus com Adão e Eva lá, né? É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. E aí pecado, lá vai aquele muito todinho, e as coisas, e Abraão, e lá vai Isaac, Jacó, e sempre ele tentando rever todas as coisas. Aí tem um novo momento, que você vê Deus fazendo mais um esforço para restabelecer essa mesma nível de comunhão. Quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado com a bondade do Senhor. Tem Levítico, capítulo 26, capítulo 26 do 3 ao 12. Levítico 26. Deixa eu abrir aqui. Se você olhar, preste bem atenção nesse texto, ele vai ser a introdução, não vou pregar aqui. Nós vamos depois para um outro livro, Números. Mas eu queria que você conseguisse visualizar esse ambiente aqui, essa proposta do que Deus planejou mais uma vez. Acho que é algo ainda, sei lá, o que aconteceu é uma coisa, né? O que aconteceu é uma coisa. Foi de acordo com as atitudes dos homens da época. Mas eu queria que você percebesse o desejo do Senhor. Se não é algo tão profundo quanto a relação que ele tinha com Adão e Eva. Talvez até mais. Porque tem detalhes, né, específicos que chamam a atenção. Olha, versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, esse povo aqui, olha para cá, só para eu colocar você no lugar, no momento histórico. Esse povo tinha saído do Egito,
Era aquela multidão daqueles escravos libertos do Egito. E eles já estavam caminhando, já tinham passado várias fases de Faraó, do bezerro de ouro e Deus ali fala sobre mandamentos, começam as leis, né? Levítico, lei com força, E aí quando Deus estabelece algumas leis, ele diz isso aqui para o povo. Amém? Versículo 4. Então, eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, é o pé de uva, né? E a vindima se chegará à sementeira, e colhereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros nas vossas terras. Preste atenção no que Deus está dizendo aqui. Eu vou abençoar a produção de vocês de maneira especial. Vocês vão habitar seguros na terra de vocês. Versículo 6. Também darei paz na terra e dormireis seguros. Não é isso que a gente quer, né? Senhor, saudade de você. Que bom que você chegou. Versículo 6, né? Também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra. Preste atenção. Se não é uma restauração do Éden, é ou não é? Farei cessar os animais nocivos da terra. Hã? E pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que 5 homens de Israel seriam necessários para vencer uma batalha contra 100 homens de um exército inimigo. Está entendendo, né? Aí ele continua. E 100 de vós perseguirão 10.000. 100 homens de Israel serão necessários para vencer uma batalha contra 10.000 homens de um exército inimigo, no poder do Senhor. Você imagine, o que é que ele estava dizendo em outras palavras? Ninguém poderá vencer vocês. Não é isso? É. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Eita, pensa aí. Sabe o que Deus disse? Eu vou estabelecer. O tabernáculo era o templo primitivo de Deus, e ele já estava planejando e ia ser estabelecido. Nesse tempo aqui ainda não tinha sido criado. E Deus estava dizendo: eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês. O meu tabernáculo era a tenda do encontro da presença de Deus. Eu vou colocar no meio de vocês. Puxa vida. O que Deus queria era algo profundo. Era como se Ele estivesse dizendo assim: eu vou fazer uma casa e vou morar
com vocês. Amém? Parafraseando, eu vou estabelecer uma casa entre vocês. Versículo 12, para a gente encerrar. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós vos sereis por povo. Com Adão, ele tem um encontro, né? Mas assim, aqui é uma proposta de comunhão profunda, viu, irmão? Do que Deus queria, né? Andarei no meio de vocês, né? Andarei, Deus já está andando aqui no nosso meio. Oh, que a gente tem um coração tão ruim, né, cara? A gente não pensa nas maravilhas das coisas que Deus tem para nos oferecer. Esquece com facilidade, sabe? Endurece o coração, perde a esperança. Em todo o tempo Deus fez isso, irmão. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento sem ter essa perspectiva do que Deus queria. Porque todo o mal e toda coisa feia e toda a história triste que tem na Bíblia é por nossa culpa. Porque se dependesse de Deus e do que Ele deseja para cada um de nós, a vida seria diferente. Porque os planos de Deus são planos de paz, são planos de abundância, de segurança, de prosperidade, de alegria, não é? Esse povo, sabe, estava sendo tratado por Deus de uma maneira muito especial e eles não conseguiam enxergar. Deus mudou. Esses mesmos sentimentos Ele também não tem para mim, para você, para a sua igreja, não é? Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pelo Teu amor, bondade e misericórdia. Porque, Deus, nós conseguimos contemplar quem Tu és pela Tua palavra. Porque sabemos a essência dos Teus desejos, daquilo que o Senhor quer para nós como homens. Porque pela palavra, Deus, nós conseguimos perceber todas essas coisas. Que todos que chegaram aqui nessa noite, aqueles que acompanham essa pregação, Deus, que entendam a Tua bondade e tudo que Tu tem de bom para nós, em nome de Jesus. Vamos agora para Números, capítulo 13. A história aqui é o seguinte: Deus iria conduzir o seu povo, depois da saída do Egito, para a terra de Canaã. Era a terra da promessa. Terra, segundo a palavra de Deus, emana leite e mel. Era uma terra de bênçãos. Era o lugar possivelmente onde se cumpririam todas essas promessas do Senhor lá de Levítico. Deus estaria com o povo e tudo isso se cumpriria nessa terra. Entende? Toda essa abundância, toda essa segurança, toda essa situação se cumpriria lá. E esse povo ouviu essas promessas. Percebendo, sabe, o porquê que as coisas não foram do jeito que Deus quis, nós compreendemos também o que atrapalha a nossa vida espiritual. Eu queria que você prestasse atenção hoje na relação de Deus com esses homens de Israel. Porque tem lições importantes para que aprendamos a nos relacionar com Deus. Porque através, sabe, desse aprendizado, vendo como Deus reagiu a cada situação na vida deles, nós poderemos nos posicionar de maneira diferente, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida
para que vivamos a plenitude de tudo o que o Senhor tem de bom para nós. Amém? E aqui eles chegaram na terra prometida, pouco tempo depois de terem saído do Egito. É nesse momento que Deus se ira e que diz: agora vocês vão passar 40 anos para poder, e essa geração vai morrer inteira, porque nenhum de vocês vai herdar, a não ser os filhos de vocês. Isso está no final do capítulo 14. Aquela promessa era para aquelas pessoas que saíram do Egito, mas por dureza de coração, por murmuração, por falta de esperança, de fé, de confiança no Senhor, eles deixaram de herdar essas coisas. Que você não desperdice nenhuma das bênçãos do Senhor, e que essa mensagem de hoje seja luz para os seus pés. Amém? Seja sabedoria para as suas escolhas. Que ela seja, sabe, algo, fortalecimento para a sua alma, para quem você é. Para que você entenda a vontade do Senhor e comece a cooperar com Ele, para que Ele lhe abençoe. Não é não? Porque esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo dele. Levítico 13, no versículo 1, vá lendo aí. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E aí? Então Deus disse: pega 12 homens, um de cada tribo, e envia. Eles vão contemplar a terra prometida. A percepção da vida daquele lugar, a forma como eles viram a terra prometida, definiu o futuro deles. Sem olhos espirituais e sem fé, o homem não vai conseguir enxergar as promessas do Senhor. Você vai se perder. Se você não acreditar em Deus profundamente e entender que o que Ele diz é verdade, você não vai conseguir enxergar vantagem alguma nas coisas de Deus. Aqueles 12 homens foram com uma missão, mas eles deviam ter ido usando as lentes da fé para poder enxergar o que Deus queria mostrar. Daqueles 12, apenas 2 conseguiram ver. Esses eram homens de fé: Josué e Caleb. Todo mundo sabe o nome deles. O nome dos outros ninguém sabe. Alguém sabe algum nome de algum outro espia? Ninguém, né? Mas os 2 que foram usando os olhos da fé, esses você sabe que eles eram especiais, não é? Como é que você vê a vida? Com que olhos você enxerga, sabe, o seu futuro? Como você vê as dificuldades e as situações que se apresentam diante de você? Como é? Isso é a diferença das pessoas. O convite de hoje, através dessa mensagem, sabe, é usar os óculos da fé para entender a vida, para olhar para os desafios que você tem que enfrentar, para olhar para o horizonte diante de você, para ser otimista, para encher o seu coração de esperança, para não cair na armadilha da carnalidade e das palavras de pessimismo de pessoas que não conseguem ter visão espiritual da vida, porque essas coisas influenciam. E eles voltaram
da terra prometida. 10 deles olharam para os gigantes, para as dificuldades, para os problemas, e 2 olharam para as bênçãos. Mas todos viram as bênçãos. Eles andaram juntos. A diferença era a percepção, era a fé, somente. A diferença na sua vida é isso. O que vai fazer você um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus é a forma como você olha para a sua própria vida. É de que maneira você enfrenta as dificuldades que aparecem diante de você. Comece a olhar para essas coisas como um privilégio do Senhor. Algo de Deus que Ele coloca diante de você. Existem bênçãos que você não está conseguindo ver se você só olha para os problemas. E eles voltaram. Versículo 30. Levítico não, Números 13, versículo 30. Os pessimistas já tinham falado das dificuldades. E aí Caleb falou, versículo 30, ele disse assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Para. Deixa eu falar aqui. E disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra essa terra. Em que ele se fiava para dizer isso? Diante das dificuldades, por que ele estava dizendo isso? Ele tinha que estar seguro em alguma coisa. Qual era a confiança que ele tinha para dizer que ia entrar numa cidade edificada com homens gigantes e dizer que ia vencer? Só na palavra de Deus, no que Deus tinha dito. Porque para Caleb, Deus era real e aquelas coisas não eram uma fantasia. A fé é ter a palavra de Deus como verdade. E você só vai ser provado na sua fé diante dos problemas. Porque se não for assim, Caleb ele tinha que lembrar daquela promessa lá de Levítico. O que Deus disse a ele? 100 homens vencerão 10.000. Quando ele chegou lá que viu aqueles homens, ele disse: oxê, com 100 a gente resolve esse problema aqui. Era ou não era? E Deus é mentiroso? Depois de tudo que eles tinham visto acontecer, tantas coisas já tinham acontecido, irmão. Milagres um atrás do outro. O poder de Deus já tinha se manifestado nesse ponto aqui, de Números. Foi tanto mover de Deus, tanta coisa poderosa que já tinha acontecido e eles já tinham visto. Caleb entendeu. Entende a diferença? Versículo 31. Porque os homens que com ele subiram, porque os homens disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado. Infamaram a terra. O que eles disseram? Eles só viram defeitos. Eles colocaram coisa ruim nas coisas de Deus. O melhor de Deus era Canaã, e eles apareceram dizendo que aquilo não prestava. Sabe? Irmãos, eu queria dizer uma coisa a vocês. A vida, Ryan pregou sobre isso na terça-feira, sobre a voz, não foi? A vida tem uma voz profética dizendo o que a palavra diz. E paralelo a ela, tem uma outra voz falando mentiras. Você ouve quem você quer.
aquelas pessoas, aqueles 10 homens, eles viram a terra de Canaã, estavam infamando a terra, eles estavam colocando uma fama ruim, eles estavam apresentando defeitos na terra prometida de Deus. Essa semana eu vi um videozinho desses vídeos sem futuro, que é só o que tem agora. O cara satanista, olha mesmo. Irmão, como que o irmão, eu não sei, velho, por que eu ainda vou assistir essas coisas? Fala sério. Só que quando termina, eu sempre irmão, por que eu estou vendo essa desgraça? Ele disse, olha, eu não quero céu, eu não quero paraíso, não quero nada disso. Eu quero as coisas daqui, veja o meu carro. Aí ele estava com uma BMW velha. Aí ele disse assim, veja minha mulher. Filmou bem devagarzinho assim, já tirou bem rápido. A mulher dele era feia, que só bichinha. Acho que assim, o diabo errou da saída. Aí rapaz, ele filmou a mulher dele bem rápido, tirou assim. Está vendo aí? Isso aqui tudo é que o Satanás me dá. Eu quero lá Deus, enquanto você está aí na igreja só se lascando. Para que eu quero saber de paraíso que nada, não sei o que. Ele começa a falar. Eu sei que por trás dessa grande idiotice existe essa coisa da internet, de querer visualização, de querer aparecer. Está cheio de gente assim querendo aparecer. Então quando você toca num assunto polêmico, um bocado de gente vai chegar lá e ficar comentando, né? Eu não vou perder meu tempo falando para um idiota desse. Mas existe uma voz que diz que as coisas de Deus não são boas. Preste atenção. Se Deus diz que é boa, quem é alguém que tem autoridade para dizer que não presta? Como é que 10 homens chegam e dizem que a terra prometida de Deus não presta? Sabe? Quem são vocês para dizer isso? Loucos, né? Instrumentos de Satanás. Essas pessoas precisam ser repreendidas. Cala tua boca, espírito de engano. Quem é você para falar das coisas de Deus? Você não sabe de nada. Preste atenção. Você conhece as bênçãos do Senhor. Os homens têm defeito? Diga assim, sim, tem. Dentro da igreja tem homem com defeito? Tem. A igreja presta ou não presta? E se alguém disser que não presta, está dizendo o quê? Está dizendo que o corpo de Cristo não presta. Quem é esse cara que está dizendo isso? Um instrumento de Satanás. Não se deixe levar por essas coisas. Isso são só espias malucos. Entendeu? Pior não é nada. Que parece que a voz do engano é maior do que a voz profética. Eram 10 contra 2. Você vai encontrar um bocado de gente falando besteira. Você vai encontrar poucos falando a verdade. É a palavra, meu. Não se deixe enganar com essas coisas, não. Não vá por conselhinho de cabra safado, não. De desigrejado, de gente que não tem compromisso com nada. Essas pessoas são espias sem esperança. Eles não têm os olhos espirituais para ver as coisas do Senhor. Não tem. Amém? Então vamos lá. Números 14. Vá para lá agora. Vamos ler do 1 até o 12. Tem uma história bem legal aqui. E eu quero extrair as lições desse texto. Quando esses espias começaram a falar das dificuldades, a congregação nessa época era de cerca de 650 mil homens, fora mulheres e crianças, certo? Essa era a congregação de Israel. 650 mil homens, fora mulheres e crianças. Isso daria, sei lá, 1,5 milhão de pessoas, talvez. Amém?
Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Aquela palavra daqueles 10 espias acabou com a fé, a alegria e a esperança de uma nação inteira. O povo foi chorar, sabe por quê? Porque se deixou levar pelo que eles disseram. Por medo. Eu não sei se você já aprendeu isso, mas o oposto da fé não é a incredulidade. O oposto da fé é o medo. Quando você tem medo, a sua fé está comprometida. E aquela congregação inteira chorou, com medo, depois de terem ouvido as palavras do Senhor. E eles continuaram, no versículo 2. Então os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Moisés era o líder, Arão era o sacerdote do templo, da tenda. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Eu vou ler o texto todo, depois a gente volta. Versículo 3. E porque o Senhor nos traz a essa terra? Por que Deus está fazendo isso com a gente? Olha as indagações. Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Preste atenção nas indagações. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos para o Egito. Não vamos mais dar ouvido a Moisés. Vamos levantar outra pessoa e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Eles se prostraram. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Naquela noite eles passaram a noite chorando, e no outro dia eles apareceram com essa situação. Se levantaram contra Moisés e Arão, reclamando. E Josué e Calebe, no versículo 7, falaram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Eles se levantaram a voz novamente, tentando argumentar para aquele povo que a palavra dos espias não era a verdade que eles deviam seguir. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente, a única coisa que precisa é que não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra. Não sejam rebeldes contra Deus e não tenham medo dos problemas. Porquanto são eles nosso pão. Olha o que ele diz. O problema é a nossa provisão. Amém? Você está entendendo o que é que Calebe e Josué estavam dizendo aqui? Eles são o nosso pão. Vocês estão enxergando problema, mas isso daí é a nossa provisão. Retirou-se dele e o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. O que é que ele estava dizendo? Olha, eles estão desamparados, mas o Senhor é conosco. Deus está do nosso lado na batalha. Ele não está do outro lado, Ele está do nosso lado. O que é que vocês acham que aconteceu? O povo ficou feliz e deu tudo certo? Amigo, quando a palavra de Deus vem, parece que o estrago ainda é cada vez maior no coração dos incrédulos. As pessoas têm facilidade de ouvir o que não presta, mas para ouvir a palavra de Deus é difícil. Olha como a palavra de Calebe e Josué era fácil de se compreender. Não é? Simples.
Mas, versículo 10, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Vamos meter pedra nesses dois profetas aqui, falando aqui essas coisas. Amém? Você entende o ódio, né? Domingo retrasado eu preguei sobre isso. O ódio que o mundo tem dos que são de Cristo. Josué e Caleb eram uma voz de Deus no meio daquela congregação. Eles eram 2 contra 10 e agora contra uma nação inteira. Eles foram pegar em pedras, eles seriam apedrejados, não fosse a mão do Senhor. Por isso que a igreja é perseguida, por isso que as coisas acontecem, as dificuldades são grandes com relação à igreja, porque a igreja fala o que Deus quer e o mundo se levanta. A igreja fala a palavra de Deus e o mundo se levanta contra ela. Foi isso aqui que aconteceu. Eles iam pegar pedras, porém, versículo 10 ainda, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Essa era a hora de juízo. Eu digo por outros momentos dessa história. Essa história de a glória de Deus aparecer, o que é que acontecia? Fogo, uma nuvem descia na tenda. E Deus começava a falar, e eles ouviam a voz do Senhor. Essa glória que desceu agora, primeiro, era para salvar Josué e Caleb de serem apedrejados. Possivelmente, Moisés e Arão também iam entrar na pedra. Não era? Era. E também era para exercer juízo. Daqui para frente, mexeram? Pronto. Amém? Se a sua voz é a voz do Senhor, não tema, porque a glória dele permanece ainda sobre a nossa vida e se manifesta em nosso favor. Amém? Se o que você fala, se as suas palavras são a palavra do Senhor, fique tranquilo e também não tenha medo de falar. Versículo 11: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte que este. Amém? Isso até aí. Até então, era uma luta entre 2 espias de fé e 10 que conseguiram influenciar aquele povo inteiro. E a coisa foi piorando, e as indagações foram contra Deus, e por fim desejaram apedrejar, e aí Deus se manifestou. Mas aqui tem algumas lições para a gente aprender. Eles choravam, não com medo do Senhor, nem por temor a Deus, ou por entenderem que estavam ali diante de uma situação espiritual. Eles choravam por medo dos inimigos. Eles não levavam em consideração Deus, nem quem Ele era, e nem temiam a Deus depois de tudo que já tinha acontecido. O choro, sabe, era terrível. Qual é o seu choro? Qual é o seu choro? Não é de se pensar? Você está chorando diante das situações? Será que esse seu choro ele não é uma constatação da sua pouca fé em Deus? Eu sei que nós somos fracos, eu choro também. Não estou dizendo aqui que eu sou a pedra do não e que nem que nós somos fracos. Mas não deixe o medo tomar a sua vida, né? Não deixe o medo dominar as suas emoções. Não, confie mais no Senhor. Confie no Senhor. Pare de ouvir a voz dos pessimistas.
Ah, mas eu vi o relato de alguém que estava dizendo o quanto é difícil, pouco importa. Dê ouvido à voz profética que consegue enxergar os olhos de Deus, que consegue enxergar a obra, a promessa do Senhor. Dê ouvido a essas coisas. Seja louco, vá na contramão. A maioria vai estar dizendo que não, mas se você prestar atenção, tem alguém dizendo que sim. Tem alguém dizendo a você a verdade de Deus. Não é? É. Isso aqui é uma luta, irmão. É o medo contra a fé. Você vai chorar ou você vai adorar? O que é que cabia diante daquela situação? O que é que cabe diante da sua vida? O choro ou a adoração? Isso aqui é uma luta entre as dificuldades e o poder de Deus. Tem dois lados. Você precisa entender de que lado você está. Quero deixar um alerta aqui para você. Tenha cuidado com a maioria. Amém? A gente tem mania de cair nessa besteira. Ah, mas todo mundo está dizendo. Se você prestar atenção em todos os momentos em que Deus falou e fez maravilhas, Ele estava do lado da minoria. Quando Elias se levantou, eram 400 profetas contra um. Foi assim ou não foi? Foi. Quando gritaram lá diante de Jesus, a maioria gritou: Barrabás. Não foi assim? Tenha cuidado com a maioria. Você não é Maria, vai com as outras. Saia. O caminho que leva à perdição, ele é o quê? Largo, espaçoso. Mas o caminho estreito que leva à vida, ele é fininho, estreito. Lembre dessas coisas, não caia. Você não é a maioria. Você não é chamado para isso. Cuidado com a maioria. Versículo 3, do capítulo 14. Eles disseram assim: por que o Senhor nos traz a essa terra? Sabe, eu quero fazer uma aplicação aqui da vida da gente. É mais ou menos assim: por que Deus, depois que eu me converti, me faz passar por essas coisas? Não é isso? Você já teve assim alguma crise? Pode pensar. A gente é fraco, irmão. Quantas vezes a gente entra pela desesperança, né ou não é? E olha esse povo aí. Por que Deus me fez passar por isso? Todo mundo aqui sabe por que Deus fez passar por isso, não sabe? Que era para vencer o medo, que era para manifestar o poder dele, que era para mostrar, que era para experimentar a fé daquelas pessoas. Era para isso. Na sua vida é diferente, sabe? O convite que eu faço a você nessa noite é olhar para as suas dificuldades, para os problemas da sua vida, entendendo que se Deus permitiu que você passasse por essas coisas, Ele se responsabiliza. Que em todas essas dificuldades a mão de Deus não saiu. E que ainda que você não consiga enxergar o que é que Ele está fazendo, confie. Confie. Por que Deus me fez passar por isso? Versículo 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Ô, irmão, isso aqui é talvez o momento mais difícil dessa pregação para mim. Porque aquele povo, ele tinha um líder constituído por Deus. Amém?
Moisés não foi escolhido. Moisés estava muito bem lá na casa de Jetro, lá bem tranquilo, descansando lá, e Deus diz: levanta, vai lá. Foi ou não foi? Quem levantou foi Deus para aquela missão. E eles tinham esse líder constituído por Deus que estava conduzindo eles. Sabe o que eles disseram? Nós não queremos o de Deus, não, nós queremos o nosso. Vamos criar um líder, vamos nós mesmos fazer um, segundo o nosso desejo do nosso coração. Vamos fazer alguém que lidere atendendo aos anseios, nossos anseios. É isso que o povo quer. O povo não quer nada que venha de Deus e nem essa experiência. A verdade, sabe, as pessoas querem criar os seus próprios líderes e a internet está cheia. O nome que eles estão dando para esses pastores é influenciador. Amém? E tem os influenciadores religiosos, ou não? Tem. Esses são líderes feitos por homens. Não estou dizendo que todo mundo que está na internet não é de Deus, não. Tem pessoas chamadas por Deus também na internet. Mas essa livre escolha é o grande perigo desses aqui. O que é que eles queriam? Eles disseram assim: olha, vamos derrubar Moisés, vamos tirar Arão de cena, e a gente vai escolher um aqui. Façamos um líder. Façamos um líder. Como é que se constrói um líder? Olha, você vai ser agora o nosso líder, mas você só vai nos conduzir naquilo que nós mesmos queremos. Nós vamos para o Egito, voltar para a bocada lá, para a escravidão, tudinho, e você vai só dizendo que a gente vai para lá e está tudo certo. As pessoas querem uma liderança que os conduza para o seu próprio prazer. É um casal de homossexual que busca o budismo, porque lá no budismo ele diz o que ele quer. Eu quero casar com esse daqui. Puxa, você quem escolhe, meu amigo. Você manda, não pede não. Vamos fazer agora a festa onde é. Entendeu? Eu vou dizer a vocês como pastor o meu sentimento diante disso aqui. Eu não estou aqui para que vocês façam a minha vontade. E se eu coloquei em alguma pregação, ou em doutrina, ou em palavra, alguma coisa que tenha sido dura para você, que seja difícil, eu não fiz isso pela minha própria vontade, porque eu já fui do mundo, e eu também lutei contra essas coisas, eu também quis permanecer e voltar para o Egito em alguns momentos da minha caminhada. E para dizer as coisas que eu digo aqui, não é pela minha vontade, mas é pela vontade de Deus. É porque eu precisei entender que não sou eu, e que Deus cobre de mim cada uma das minhas palavras e do que eu prego aqui. Se não for atestado pela vontade dele, se eu estiver pregando alguma coisa que não estiver na Bíblia, que ele me julgue, não é? Que minha vontade nunca prevaleça aqui nessa igreja, nessas questões espirituais da sua vida. Porque eu sei do perigo que é essa história de fazer o líder do jeito que você quer. São pessoas que estão escolhendo igreja. Você deve levar em consideração uma igreja para você congregar pela palavra de Deus. Aqui é pregada a palavra de Deus? É, amém. Os problemas não pouco importa. Mas se você tem outros critérios, eu estou querendo fazer uma tatuagem, então eu vou para aquela igreja ali que permite. Eu gosto de tomar vinho e encher a cara, eu vou ali para aquela outra que ali pode. Não é assim que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão fazendo líderes para si mesmo. E está aí, as igrejas inclusivas. Que isso não é igreja, nem isso é só movimento, isso vai... o pecado, a igreja onde há o pecado, ela se acaba, sabe? Chega uma hora que ela morre. Mas coloque na sua vida esse sentimento de que a liderança espiritual que estiver sobre a sua vida, ela deve exercer não a sua vontade, mas a vontade de Deus para você.
Você está no ministério de adolescentes e aí tem Lucas lá, que é o líder. A palavra dele precisa ser a palavra de Deus para você. Amém? Não é o que agrada o seu coração, nem o que... Não caia nessa besteira. Porque você vai mal. E esse povo queria criar o seu próprio líder, segundo seus desejos. Constituindo, voltemos para o Egito. Eles queriam voltar atrás. Eles queriam desistir de tudo. Isso já passou pela sua cabeça? Na igreja eu já vi muitos irmãos assim, sabe? Desanimados na fé. Estou com vontade de largar tudo. Negócio, não quero mais ser crente. Se você prestar atenção, é exatamente a mesma situação espiritual que estava esse povo. Sem visão, seguindo vozes de pessoas sem visão espiritual, chorando pelas dores, sem entender o propósito de Deus. Sofrendo, não pelos problemas, mas porque não tinham fé suficiente para compreender a grande vitória que o Senhor preparava depois de todas as coisas. Os desanimados na fé são aqueles que não conseguiram despertar, que não conseguiram ver as promessas e que estão dando ouvido aos 10 espias do inferno. São esses os desmotivados da fé. Estão escutando o que não presta e estão querendo voltar para o Egito. É por isso que se desviam da casa do Senhor. É isso aqui a situação. Versículo 6. Quando Josué vai tentar falar mais uma vez, puxa vida, era como se estivesse martelando, né, na cabeça do povo de cabeça dura, de coração duro, tentando falar, repetindo as mesmas coisas, competindo com a voz dos outros, mas o povo só queria ouvir o outro, quer ouvir esses 10 profetas que dizem que não vai dar certo. Esses 10 espias, e eles ali falando a visão espiritual, as coisas de Deus, e eles não conseguiam enxergar. Versículo 11 tem uma das expressões mais fortes dessa história toda, que Deus diz assim, ó: até quando? Até quando me provocará esse povo? Até quando me provocará esse povo? Depois que a glória se manifestou. E eu queria que você tentasse perceber o nível de insatisfação de Deus com as atitudes daquelas pessoas. Para Deus, sabe, a desesperança, o medo, o choro era uma provocação contra ele. Se você está aqui vindo para a igreja e está ouvindo a palavra de Deus, e isso não tem despertado em você uma força interior, uma visão espiritual, e a sua boca ainda anda pelo caminho da insatisfação, da murmuração e do choro descabido, talvez as suas atitudes, elas estão indo em contramão à esperança da palavra de Deus. E isso que para você tem sido sofrimento, também tem sido provocação para com Deus. Está na hora de mudar. Está na hora de rever a sua vida. Está na hora de perceber diferente as situações que se apresentam. Está na hora, sabe, de se levantar contra os problemas no poder do Senhor. Até quando você, com os seus sentimentos de desesperança, provocará o Senhor? Tome isso para você nessa noite, nesse versículo. E ele continua: até quando não crerá em mim? Até quando vão ficar se angustiando com medo e não vão crer que eu
Versículo 12. Com pestilência ferirei e o rejeitarei. As promessas todinhas. Eles pegaram pedra para matar Josué e Caleb. Deus disse a ele: eu vou ferir e vou rejeitar. Está entendendo o que é que Deus? Eu estou dizendo, era para ser diferente a história, mas não tem como. Sabe? Essa murmuração passou dos limites. Não dá mais. Vai cair. Vai cair. Os inimigos da terra de Canaã com a mão de justiça do Senhor. A quem nós devemos temer? A quem nós devemos temer? Jesus falou sobre isso, né? Jesus, ele disse assim, ó, não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, versículo 28. Sabe o que é que falta na gente, irmão? Temor do Senhor. A gente tem medo dos problemas e do amanhã, das dificuldades, do homem mau, de situações, do desemprego. A gente tem medo de situações de enfermidades. A gente tem medo das lutas, das dificuldades. A gente tem medo do futuro. Eu sou pai de autista, né? Às vezes eu começo a pensar assim no que vai acontecer amanhã. Aí vem aquela agonia, que ela vai crescer, não sei o que vai acontecer. Aí eu, para! Porque Deus está no controle da vida do meu filho. E eu não vou deixar o meu coração se angustiar por causa disso. Se ele me deu Caleb, ele ia se responsabilizar até o fim. Por que é que eu vou ficar agora sofrendo por isso? Acaso errou o Senhor? Não é verdade? Nós precisamos ter ousadia, meu, para fugir desse temor do futuro. Porque nós temos um Deus de esperança, tá? Que está conosco nessas batalhas. É difícil? É difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Daí isso é difícil. Eu tenho o Senhor comigo. Nós precisamos nos revestir disso. Eu vou ter medo do homem que me... Eu tenho medo dele, da mão dele pesar sobre mim. Eu tenho medo de, por causa dessas situações, eu virar um desses aqui, olha, que foram, como diz o versículo, feridos por Deus e rejeitados pelo Senhor. A minha proposta para você hoje é que você pare de temer as situações e comece a temer o Senhor. Amém? Essa é a minha proposta para você hoje. E você vai ser feliz. Depois eu quero dizer outras coisas que aconteceram. Deus disse: eu vou destruir tudo. A minha promessa é sobre a descendência de Abraão. Moisés, você é descendência de Abraão. Então eu faço o seguinte: eu mato tudo e eu recomeço com você novamente. Se você for ver, porque a gente não dá, já o tempo já está muito corrido. E aí Moisés faz dentro para esse povo. Vão dizer que o Senhor tirou ele de Egito para matar. Que é o final da oração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também
perdoasse a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. Já aconteceram outras coisas e o Senhor perdoa mais uma vez Moisés. Versículo 20, olha a resposta de Deus. Diz: e disse o Senhor, conforme a tua palavra, eu vou perdoar. Isso fala que aprendeu a lição hoje, entendeu aí o caminho, né? Tem alguém que você sabe que não está agradando ao Senhor? Alguém que está nas mãos de Deus, sabe, provocar o Senhor. Nosso papel é ser como Moisés, interceder por isso. Perdoa, Senhor. Para que ele não sofra, para que Deus dê uma chance para que eles venham a entender os propósitos. E sabe aqueles que falam, que pregam contra a esperança? Sabe aqueles 10 espias lá que andaram falando que não deviam, que não tiveram olhos espirituais, que foram enviados por Deus para ver a terra e voltaram falando besteira? Você vai ver o que aconteceu com eles. Versículo 37. Aqueles que infamaram a terra, falaram mal das coisas de Deus, morreram de praga perante o Senhor, na frente de toda a congregação, na hora lá. Amém? Que morram eles que serem. Por isso. A Bíblia diz que nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se adoramos a Deus, seremos semelhantes a Ele. Se damos ouvido ao diabo, nós vamos no mesmo caminho. Nós nos tornamos iguais ao que nós adoramos. E aquele que fala e que direciona a nossa vida, nós nos tornamos imitadores. E esses que morreram aqui são, sabe, a prova do fim da palavra errada, que falou infamando a promessa de Deus. E junto com eles morrerão todos aqueles que os seguirem. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que nós não caiamos nessas coisas, sabe? Mas que sejamos aqueles que acreditam no Senhor. Que não tenhamos medo das situações, mas que tenhamos medo da mão do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero me preocupar com os meus sentimentos. O meu desejo verdadeiro é que o meu coração atenda ao Senhor. Diante dos problemas, eu quero olhar para a Bíblia e para o amor de Deus e me alegrar. É difícil, mas lembre, Deus nunca nos desampara. O seu amor é perene, a sua mão é poderosa. Por mais difícil que sejam as batalhas e as lutas, no final nós encontraremos com Ele. A glória de Deus vai se manifestar se você permanecer fiel à sua palavra. Você viu o que Ele fez com Josué e com Caleb? Eram pedras dos irmãos que estavam levantadas para destruir a vida deles. Mas a glória do Senhor desceu naquele lugar e acabou todo esse sentimento. Faça a coisa certa. Tenha os olhos do Senhor. E Ele será contigo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Amém. Saia daqui nessa noite diferente. Essa palavra traz
acontecer, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra, por esse culto, Deus, tão abençoado que aqui vivenciamos, por cada sentimento colocado diante do Senhor, pelas nossas fraquezas expostas pela palavra do Senhor, porque nós nos identificamos com toda a história, nós permeamos entre todas essas situações. Nós somos carne, nosso coração às vezes quer perder a esperança, mas diante, Deus, de quem Tu és, das Tuas promessas, da Tua bondade, que o Senhor gere em nós a visão espiritual, a fé inabalável, a confiança em quem Tu és. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos. Fortalece cada um, do mais fraco ao mais forte, direciona a vida, dá, Deus, olhos espirituais para que possam avaliar os problemas pela fé, em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, Deus, hoje. Nós estamos aqui no domingo, primeiro dia da semana, pedindo a Tua bênção sobre todos os dias que vão. Eu Te entrego, Deus, a nossa vida financeira, os problemas que temos. Eu sei que Tu supres necessidades. Eu sei que nessa pregação muitos irmãos que estão aqui vivenciaram os seus problemas diante do Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça algo especial, que o Senhor renove, que consigam enxergar o Teu poder e a Tua bondade. Abençoa as famílias, relacionamentos, ambiente familiar, que a Tua paz reine, Deus, que o Teu amor brote nos corações de pedra, nas pessoas que nos relacionamos, que sejamos luz, que sejamos a voz profética, que nós possamos continuar firmes pregando a Tua verdade, mesmo em meio a uma multidão de incrédulos. Que o Senhor use cada um desses irmãos aqui nessa noite, como usou a Josué e Caleb, diante da incredulidade daquela nação. E obrigado, Deus, por tudo que Tu és. Nós não merecemos, eu sei que é graça. E nós tememos o Senhor nessa noite. E nos livramos de todo medo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida hoje e sobre toda a igreja do Senhor eternamente. Se você crê, diga: Deus te abençoe. Abrace o seu irmão.